Agradecimentos. Gostaria de exprimir a minha gratidão e amizade às seguintes pessoas: Janete Mills por ter acalentado este livro desde a sua concepção até ao seu acabamento. Rita Chopra, Malika Chopra e Gautama Chopra por constituírem a expressão viva das 7 leis espirituais. Ray Chambers, Gayle Rose, Adriana Nieno, David Simon, George Harrison, Olivia Harrison, Naomi Judd, Demi Moore e Alice Walton pela coragem e empenhamento que mostraram no que respeita a esta visão inovadora, inspiradora, sublime, nobre e transformadora das nossas vidas. Roger Gabriel, Brent Bekvar, Rose Bueno Murphy e toda a gente do Sharp Center for Mind Body Medicine pelos encorajadores exemplos dados aos nossos convidados e doentes. Diepak Singli, Gieta Sim e toda a minha equipa das edições Quantum pelas suas incansáveis energias e dedicação. Muriel Nelis pelo seu inabalável propósito de manter o mais elevado nível de integridade em todos os projetos. Richard Per por ter constituído um tão excelente exemplo de autorreferência. Arielle Ford pela sua inabalável fé no autoconhecimento e pelo seu empenho em transformar as vidas de tantas pessoas. E Bill Elkus pela sua compreensão e amizade. Introdução. Embora este livro se intitule As 7 Leis Espirituais do Sucesso, também se poderia chamar As 7 Leis Espirituais da Vida, porque se trata aqui dos mesmos princípios que a natureza aplica para criar tudo que faz parte da existência material, tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear ou tocar. No meu livro Como Alcançar Prosperidade, a consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades, estabeleci os passos para alcançar a consciência da riqueza, baseando-nos num verdadeiro conhecimento dos movimentos da natureza. As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência dessa aprendizagem. Quando essa sabedoria se incorpora na nossa consciência, dá-nos a capacidade de criar uma riqueza ilimitada com um mínimo de esforço e permite-nos realizar com êxito todos os nossos projetos. O sucesso na vida poderia definir-se como a constante expansão da felicidade e a progressiva realização de objetivos meritórios. O sucesso consiste na capacidade de realizarmos os nossos desejos com um mínimo de esforço. E, no entanto, o sucesso, incluindo a criação de riqueza, foi sempre considerado um processo que exige um trabalho árduo e muitas vezes pensa-se que ele só se alcança à custa dos outros. Necessitamos de uma abordagem mais espiritual do sucesso e da prosperidade, que consiste no fluxo abundante de todas as coisas boas para nós. Com a sabedoria e a prática da lei espiritual, colocamo-nos em harmonia com a natureza e somos capazes de criar com despreocupação, alegria e amor. Há muitos aspectos do sucesso, a riqueza material constitui apenas uma componente. Para além disso, o sucesso consiste numa viagem, não constitui um destino. Acontece que a abundância material, em todas as suas formas de expressão, constitui uma das coisas que torna a viagem mais agradável. Mas o sucesso também requer uma boa saúde, energia e entusiasmo pela vida, fazer amizades, liberdade criativa, estabilidade emocional e psicológica, sensação de bem-estar e paz de espírito. Mesmo possuindo a experiência de todas estas coisas, não nos sentiremos realizados, se não acalentarmos dentro de nós as sementes da divindade. Na realidade, somos feitos de divindade, embora encoberta, e os deuses e deusas em embrião, que se encontram dentro de nós, procuram materializar-se plenamente. O verdadeiro sucesso consiste, portanto, na experiência do miraculoso. Consiste no desdobramento da divindade dentro de nós. Constitui a percepção da divindade para onde quer que vamos, em tudo aquilo que observamos, nos olhos de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de uma ave. Quando começarmos a entender a nossa vida como a miraculosa expressão da divindade, não ocasionalmente, mas sempre, então compreenderemos o verdadeiro significado do sucesso. Antes de definirmos as 7 leis espirituais, vamos começar por perceber o conceito de lei. A lei consiste no processo pelo qual o não manifesto se torna manifesto, constitui o processo pelo qual o observador se torna no observado, constitui o processo pelo qual aquele que vê se transforma naquilo que é visto, consiste no processo pelo qual o sonhador manifesta o sonho. Toda a criação, tudo o que existe no mundo físico, constitui o resultado do não manifesto transformando-se a si próprio em manifesto.
Tudo aquilo que observamos provém do desconhecido. O nosso corpo físico, o nosso universo físico, tudo e qualquer coisa de que nos apercebamos através dos sentidos, consiste na transformação do não manifesto, do desconhecido e do invisível em manifesto, conhecido e visível. O universo físico não é mais do que o eu voltando-se para si próprio para se realizar a si próprio como alma, espírito e matéria física. A consciência em movimento exprime-se sob a forma dos objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, ou a alma. O processo da criação consiste na divindade em movimento, ou o espírito, e o objeto da criação consiste no universo físico, que inclui o corpo físico. Estes três componentes da realidade, alma, espírito e corpo, ou observador, processo de observação e observado, constituem essencialmente a mesma coisa. Todos provêm do mesmo local, o campo da potencialidade pura, que pertence ao campo do não manifesto puro. Na verdade, as leis físicas do universo constituem todo este processo da divindade em movimento, ou da consciência em movimento. Quando compreendemos estas leis e as aplicamos nas nossas vidas, podemos criar tudo o que quisermos, porque as leis que a natureza aplica para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela ou um corpo humano, são as mesmas que nos podem trazer a realização dos nossos mais profundos desejos. Agora vamos passar para as 7 leis espirituais do sucesso e ver como as podemos aplicar nas nossas vidas. A lei da potencialidade pura. A lei da potencialidade é a fonte de toda a criação que consiste na consciência pura. Ou seja, a potencialidade pura procurando exprimir o não manifesto através do manifesto e, quando percebemos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, aliamo-nos ao poder que manifesta tudo no universo. No princípio não havia existência nem não existência, todo este mundo era feito de energia não manifesta. O Uno respirava, sem movimentos, através do seu próprio poder nada mais havia. Hino da criação. Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Esta lei baseia-se no facto de sermos, no nosso estado essencial, consciência pura. A consciência pura é potencialidade pura, constitui o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. A consciência pura constitui a nossa essência espiritual. A sabedoria pura, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a beatitude constituem outros atributos da consciência pura. Esta é a nossa natureza essencial. A nossa natureza essencial é constituída por potencialidade pura. Quando descobre a sua natureza essencial e sabe quem de facto é, nesse conhecimento de si próprio encontra capacidade para realizar todos os sonhos, porque nós somos a possibilidade eterna, o potencial imensurável de tudo que foi, é e será. A lei da potencialidade pura também se podia chamar a lei da unidade, porque subjacente à infinita diversidade da vida se encontra a unidade de uma alma total e universal. Não há separação entre nós e este campo de energia. O campo da potencialidade pura é o nosso próprio eu. E quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira